Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Bênção pura do Senhor aí. Qual foi o dilema que mais falou com você até agora? Você lembra? São tantos. Tem algum dilema que ainda não foi tocado no assunto? E você acha que. Hã? Tem muitos ainda, né, Breno? Você, esse dilema aqui não ouvi ainda. Qual foi o dilema que mais falou com você? Mas se eu falar o dilema, se você falar o dilema que mais falou com você, você vai estar entregando o ouro, né? Aí você quer guardar para você, né? Irmãos, hoje eu quero ministrar sobre 3. A imagem tá lá? Tá? Coloca aí. Quem é o que com quem? Você já sabe o que é que eu tô falando? Não. Você já sabe, mais ou menos? Hã? Não. Não. A gente. Hã? O que com quem? Como é? Irmãos, de fato a juventude é um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque a gente acha que sabe tudo, mas depois descobre que não sabe nada e que está aprendendo alguma coisa. E o mais importante disso tudo, que tudo na vida passa. E a gente vai descobrir depois que fica velho. Depois que você pega seus 35, 30, 40, os desejos da juventude passam, as vontades da juventude passam, as meninices da juventude passam. E é na juventude que nossos sonhos começam a se tornar forma. Não é? É na juventude que nossos sonhos começam a direcionar os caminhos. É na juventude que nossos sonhos começam a ter efeito. Mas tem problema. Tem desafios que a gente precisa direcionar. Quem eu sou? É um dos dilemas. Qual é o propósito da minha vida? Quem vai caminhar comigo nessa jornada? Quem é meu Deus? Esses são os dilemas. E não foram só com a gente. José, Daniel, Ruth, Davi, Timóteo. Todos os homens da Bíblia passaram por juventude. Todos os homens da Bíblia passaram por desafios da juventude. Se a gente entender, pegar a Bíblia e falar assim, olha, e ler a palavra do Senhor e buscar no Senhor as histórias que já passaram, esses homens já sofreram demais. Os próprios discípulos de Jesus. Que dilema é esse de seguir a Jesus? Que desafio é esse de, na juventude, ser chamado para implantar o reino de Deus no mundo? Largaram tudo, entregaram tudo da sua vida para seguir o Senhor. Obrigado, meu irmão. O primeiro quem é o primeiro dilema que a gente tem que responder na nossa vida. Acho que esse é o primeiro dilema. Quem é o meu Deus? Essa pergunta tem que estar clara e objetiva na nossa vida. Tem muitos jovens que diz que serve a algum Deus, que tem um Deus, acredita em algo. Tem jovens que não acreditam em nada, mas acreditam que em alguma coisa. Todo mundo tem um Deus. A pergunta não é se você serve ou não a um Deus. A pergunta é quem você serve. O primeiro dilema que nós devemos entender a nossa vida e responder rápido, mas rápido mesmo, é quem é o nosso Deus. Elias, no Monte Carmelo, ele chega para o povo de Deus e fala assim, olha, até quando vocês vão ficar aí, cocheando entre dois deuses? Se é Baal, sigam Baal. Se é Deus, siga Deus. Sabe, Israel tentava servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Dá certo, irmãos? Não dá. Não dá certo servir dois deuses, não dá certo servir dois senhores. A gente precisa entender que nós não podemos querer Deus no domingo
e Baal na segunda. E é um desafio. Nós não podemos querer Deus no culto e ser aprovado na internet. Nós não vamos ser aprovados na internet. Cristãos não terão like, irmão. Os cristãos não pregar na internet não vai dar like. Vai dar like. Por quê? Porque as pessoas não querem Deus. Nós precisamos entender isso, eu e você, nós vamos definir isso na nossa vida, eu quero servir a Deus e não a Baal, amém? Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Senhor? Baal simboliza prazer, fertilidade, poder, status, popularidade. Muitos jovens querem isso hoje. Muitos jovens querem estar diante de um Deus que te dá status, visibilidade, seguidor. A profissão do momento é qual? Influência. Todo mundo quer ser influência. Todo mundo quer gravar vídeo de TikTok. Eu também queria, se fosse fácil. Dá dinheiro, irmão. Mas do jeito do mundo, não compensa. Para agradar Baal, não compensa. Quantos lembram de Daniel? Daniel decidiu firmemente o quê? Não se contaminar. Irmãos, eu quero trazer vocês a essa reflexão que, por mais difícil que seja decidir não se contaminar, por mais difícil que seja a decisão de não se envolver com o mundo, seguir a Deus é o melhor caminho. Daniel estava longe dos pais, longe da igreja, longe da sua cultura, longe de tudo. Mas ele decidiu por Deus. Quem é o nosso Deus? Daniel enfrentou todas as pressões. Quem acha que Daniel não enfrentou pressão? Daniel enfrentou muitas pressões. Mas no seu coração ele determinou e disse: eu não vou me contaminar. Só que o mais engraçado da história de Daniel, quando ele decidiu quem era o Deus dele, é que ele decidiu isso antes da sua tentação. Não queira decidir quem é o seu Deus no momento da sua tentação. Você não vai dar conta. Eu não vou dar conta. No momento da sua tentação, você já tem que saber quem é seu Deus. Você já tem que saber quem governa a sua vida. Você já tem que saber a quem você está servindo. Daniel, ele nunca negociou um princípio por uma oportunidade. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que as coisas iam acontecer. Ele sabia que Deus estava trabalhando para ele. Sabe, irmãos? Esse é um dilema da nossa vida. Às vezes a gente acha que não é um dilema. Mas é um dilema aí dos mais profundos, e não só da juventude, de homens, de mulheres já mais velhos. Esse é o dilema que mais afeta a nossa história, porque se a gente decide quem é o nosso Deus, a quem nós vamos servir, acabou. A nossa vida está entregue diante do Criador dos céus e da terra. A nossa vida está entregue diante do Senhor. E tem como dar errado quem entrega a sua vida para Deus? Não vai dar errado. Às vezes as circunstâncias parecem que vai dar errado. Às vezes as circunstâncias estão dizendo para nós que nós não vamos conseguir. Está na Bíblia, está nas histórias. Está na minha e na sua história. Hoje vocês não entendem muito, mas na hora que você chegar nos 40 anos, quanto tempo falta para você chegar aos 40? O Breno está quase. Quanto? 20. 20. Hã? Bastante. Não. Você está com 16? 23, tem mais, sei lá. 27 anos. 16 anos. 21, você, irmão. Quanto? 15. Hora que você chega. Vocês aqui tá mais perto, né? Quanto? 4 anos, você. Tô revelando a idade de todo mundo aqui, né? Hã? Falta 13. Você? 19, lá também, né? É 19 também. 19. Para mim falta 2. Pro Breno. 10. Quando a gente chegar nos 40, você vai ver que Deus cuidou de você do início ao fim.
Quando você chegar na sua idade, olha, quando eu chegar daqui 20 anos, quando eu chegar no meu 60, eu vou ver que Deus cuidou de mim cada momento, cada dia, por causa de uma escolha. Quem é o meu Deus? O meu Deus é o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o que tem cuidado de mim. Ah, se minha vida der errado. Não, o que é vida errada perante o Deus da salvação? É isso que é o grande problema, que nós estamos vivendo em um mundo que está cheio de deuses. Nós levantamos outros deuses. Eu fico pensando nos irmãos nigerianos, na pobreza, sem dinheiro, morrendo por amor a Deus, dos nossos irmãos africanos, ou talvez irmãos aqui perto de nós, que moram em casa de barro, não tem cama direito para dormir. Será que Deus errou com eles? Não. Sabe, o grande problema é que essa geração tem muitos deuses. O primeiro Deus que eu quero compartilhar com vocês é o Deus dos números. Quem já ouviu isso? Tudo hoje é número. Jovens definem se a pessoa é boa ou ruim pelo número de seguidor que ela tem. Nossa, tem 1 milhão de seguidor. Nossa, tem 23 mil seguidor. Isso é pouco, 23 mil é pouco, né? Tem 15 mil seguidores, 1 milhão de seguidor, então eu vou seguir. Nossa, quantos likes deu? Quer te perguntar, essa pessoa agrada a Deus? Deus tem se agradado dessa pessoa? Às vezes a gente fica, quantas pessoas me viram? Quantas pessoas nos seguiu? Quantos likes eu levei? Será que eu estou ficando relevante? Esse é o Deus dos números. E o Deus dos números tem um grande problema. Porque o amém do Deus verdadeiro se torna pequenininho quando nós chegamos diante dos números. Quando Deus, Criador de todas as coisas, fala assim para você, amém, sim, eu aprovo. Mesmo que ninguém te deu like, Deus está aprovando a sua atitude. Por isso que é importante a gente definir qual é o nosso Deus. Porque se as nossas atitudes agradam a Deus, não importa o que o mundo está fazendo. Que importa o que os homens estão construindo. Que importa? Isso é um dilema da nossa vida, irmão. E nós devemos definir o mais rápido possível. O outro Deus, o Deus do sentimento. Às vezes a gente segue esse Deus. O Deus de que diz, eu não estou sentindo vontade de congregar, eu não estou sentindo vontade de orar, eu não estou sentindo vontade de conversar com o irmão, eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Estou sentindo. Sei que tem uma piada que fala que eu não estou sentindo nada. Não sei o que é isso, não sei de onde surgiu isso. Não sei de onde que é isso. Não sei se é um meme. Só sei que as pessoas falam assim, não estou sentindo nada. Nem sei se eu deveria estar falando isso aqui, que eu nem sei de onde vem a história. Mas o sentimento muda. O nosso Deus não. O sentimento, às vezes, sempre é maior do que a palavra de Deus, que não muda, que não falha, que não traz coisas carnais. Deus é puro, verdadeiro, real, Ele nos ama. Definir quem é o seu Deus define os nossos limites. Definir quem é o nosso Deus define até onde eu posso ir. Se o meu Deus é o Deus da Bíblia, eu não posso me envolver com o mundo. Se Deus for o nosso Deus, nós sabemos aonde parar. A hora de dizer, opa, estou indo para um caminho errado. Estou fazendo coisa errada. Se o nosso prazer não for o Deus da Bíblia, o Deus que entregou o seu único filho, nós não teremos limite. Os limites são
Irmãos, eu falo para você, eu comento com a Sayonara lá em casa, eu falo assim, às vezes eu não sei como é que é o mundo hoje. Não, às vezes não, eu tenho certeza que não sei como que é o mundo hoje. Mas deve ser terrível, irmão. Essas festas devem ser terrível, deve ser... Irmão, misericórdia. Não tem limite. Não tem limite para drogas, não tem limite para prazer, não tem limite. Esse Deus que nós queremos servir? Definir quem é o nosso Deus define os seus valores, ou os nossos valores. O caráter vem antes da aparência. Quem é o nosso Deus? Então eu preciso ser. Santidade vem antes do hype. A santidade vem antes de você estar no sucesso, na fama. Exemplo disso? Neymar Júnior, que se diz crente, coloca uma faixa "Eu amo Jesus", mas vive em santidade. A vida dele mostra. Troca de mulher quando quer, trai as mulheres. Estou falando aqui de fatos reais, amém, gente? Que a gente está vendo. Não estou fazendo fofoca, não. Vini Júnior agora, que apareceu isso aí. Nem sei se ele é crente. Não é crente não, né? É não. Culpa Vini Júnior. Propósito vem antes do prazer. Eu prefiro viver o meu propósito do que viver no prazer. Definir quem é o nosso Deus define o nosso destino. Jovens que servem a si mesmo colhem frustração. Jovens que têm o seu Deus como você mesmo vai ser frustrado. Jovens que servem o mundo colhem um vazio. Jovens que servem a Deus colhem propósito eterno. Esse dilema tem que estar claro na nossa vida. Se Deus é o nosso Senhor, Ele deve ser o Senhor de tudo, dos relacionamentos, das escolhas, do chamado, da vocação, da sexualidade, do conteúdo que nós assistimos, da nossa vida secreta. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Deus. E a pergunta central de quando nós definimos quem é o nosso Deus: você morreria por Deus? É uma pergunta muito forte. Se Deus, nessa noite, virar para você e te falar o seguinte: você vai morrer agora para estar comigo. E aí? Qual seria a sua escolha? De boa mesmo, irmão? Problema de quem fica. É isso. Ah, mas e meus filhos, e minha família? Se o Senhor não cuidar, em vão trabalha aquele que... Se o Senhor não vigiar, como é que é? Se o Senhor não cuidar, em vão trabalha o que vigia. Se o Senhor não guardar, em vão trabalha o que vigia. Se o Senhor não cuidar, se o Senhor não der pão para a gente comer, em vão é o nosso trabalho. É uma pergunta muito forte. Se você estivesse na Nigéria hoje, qual seria a sua situação? Se alguém chegar diante de você e te dizer uma coisa, que você vai morrer ali, você morreria por amor a Jesus? Você tomaria um tiro na testa por amor a Jesus? Você seria decapitado por amor a Jesus? Você seria jogado num barril de óleo quente por amor a Jesus? Você seria crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus? Quem é o seu Deus? Essa é uma pergunta que é um dilema da nossa vida. E aí, irmãos? É um dilema difícil, né? O que é mais fácil, ser santo ou morrer por Jesus? Ser santo. O que é mais fácil, orar ou tomar um tiro por Jesus? Orar.
Tudo isso é mais fácil, mas vai chegar um momento da nossa vida que o Deus que nós temos vai esbarrar nisso. Morrer por amor a Deus, ao nosso Deus. Esse dilema nós temos que responder. Amém? Quem é o seu Deus? Segundo dilema. O que? O que? O que vocês acham que é? O que vocês acham que é isso aí? O que somos? O que mais? O que vamos fazer da nossa vida? Esse é um dilema ou não? Hã? O que eu vou fazer da minha vida? É a segunda pergunta. O que eu vou fazer da minha vida? Efésios capítulo 2, versículo número 10. Se a Bíblia estiver aí, tem que ler a Bíblia menos uma vez no culto, né? Senão eles falam que a gente... Mas tudo que eu falei aqui está na Bíblia, irmão. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, vamos ler o 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão do pecado, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mentira, eu estou lendo um, é o 2. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, os quais Deus prometeu, preparou antes para nós as praticarmos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender o que nós vamos fazer, que é um dilema, é entender o seguinte: Deus colocou dentro de nós o quê? Dons, talentos e propósitos. Deus colocou dentro de nós. Isso são eternos. Cada um aqui tem um dom. Cada um aqui tem um talento. Você é bom em alguma coisa. Quem sabe em que você é bom? Alguém aqui sabe? Não. Você sabe que vocês são bons? Vocês sabem? Vocês são bons em alguma coisa. Nossa, isso aqui eu sou fera nisso aqui. Sabe? A gente precisa entender, irmãos, que o nosso futuro, ele não começa com o nosso diploma. O nosso futuro, ele não começa com a nossa formação na faculdade. Ele começa onde? Em Cristo. Quem já teve um professor muito bom que marcou sua vida? Você lembra até hoje? Nasceu para ser professor. Quem teve um professor muito ruim? Nasceu para ser outra coisa. Quem conhece médicos bons, você fala assim, cara, esse cara é fenomenal. E médico ruim? Só receita, como é que chama? Lá não vou falar onde é, não. Como é que é? Que essa receita é? Bezetacil de pirona. Buscopan, vai para casa, se persistir o sintoma, você volta. Tem tudo. Então você precisa entender o dom que está dentro de você, o que eu vou fazer da vida, porque você não foi criado por acaso, você foi criado com uma intenção, para praticar as obras que Deus chamou. Lógico, obras de piedade, obras da vida cristã, da caminhada cristã, mas nós carregamos um dom. Você tem que ter prazer no que você faz, meu irmão, minha irmã. O que eu vou fazer não é o que dá mais dinheiro. Não é o que dá mais dinheiro nunca. Porque eu conheço pessoas que ganham pouco dinheiro, construíram sua casa, são felizes fazendo o que faz e gostam de fazer, ganhando pouco dinheiro. Não é sobre dinheiro o que vou fazer. E às vezes a gente vai para um curso só porque dá dinheiro. A gente começa a fazer, isso aqui tá todo mundo ganha dinheiro. Não dá certo, irmão. Entendo que Deus te chamou para ser. Lembra de José? O chamado de José passou pelo propósito. José era jovem, recebeu os sonhos de Deus,
Os sonhos mostrou o destino, proposta, a grandeza que seria, mas antes disso teve o quê? Traição, julgado no poço. Foi para casa de Potifar, foi julgado na cadeia. Se você não entender para o que você nasceu, você começa um projeto e para. Se José não tivesse sonhado, se José não tivesse visto o que Deus chamou ele para ser, José ia parar no dia que os irmãos venderam como escravo. Ah, meus irmãos venderam como escravo, estou aqui, coitado de mim, longe do meu pai, longe da minha mãe. Eu vou vacaiar agora, vou tocar o terror. Irmãos, nós precisamos entender o nosso propósito, por quê? Porque se a gente entende o nosso propósito, nós vamos passar pelo processo. Se você entender o que você gosta de fazer, você vai meter a cara naquilo ali, você não vai perder tempo e você vai falar assim: olha, eu vou ficar aqui durante anos, mas eu vou vencer. Eu vou fazer isso aqui bem feito. Deus vai dar vitória, eu vou crescer, eu vou romper, alguma coisa vai acontecer. Nós precisamos nos manter fiéis àquilo que Deus nos chamou. José se manteve fiel. José se manteve na posição que Deus chamou. Então, por isso que você precisa responder essa pergunta: o que eu gosto de fazer? Irmãos, o pior erro da vida de um homem e de uma mulher é escolher pelo dinheiro a profissão. O que eu vou ser pelo dinheiro? Não faça isso. Não responda esse dilema da sua vida pelo dinheiro, porque você vai sofrer. Você vai ter depressão, você vai acordar na segunda-feira e não vai querer trabalhar. Vocês gostam de estudar? Quem gosta de acordar segunda-feira e ir para a escola? Quem gosta? Mas hoje vocês são obrigados. Você gosta, né? Você gosta, tá vendo? Tem gente que gosta. Então, com certeza, você vai gostar de estudar muita coisa. Tem pessoas que talvez vão para outra área. Vai ser mecânico, pedreiro, carpinteiro, pintor, qualquer outra coisa, empresário. Você precisa descobrir qual é o dom, o que você gosta de fazer. E a gente só descobre isso, esse o que eu vou fazer da vida, em Deus. Em Deus, Samuel, ele ouvia Deus desde a sua juventude. Deus chamava Samuel pelo nome. Samuel, sabe, nós não podemos ouvir influenciadores. Nós não podemos ouvir a mídia. Nós não podemos ouvir o que os outros querem que eu seja. Você tem que ouvir o que Deus quer que você seja, qual é a sua habilidade, qual dom você carrega, e aplicar na melhor forma possível. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Não despreze o quê? O dom que há em ti. Não despreze o chamado de Deus para a sua vida. Não é fácil. Eu sei que você está falando assim, pastor, mas não é fácil. Não é. É o processo da vida. Eu, particularmente, eu sempre gostei de vender. Eu sempre gostei de comunicar. Trabalhava na COFAP, irmão. Pensa numa tristeza. Trabalhava na COFAP, trabalhei 5 anos na FAP. Ia para lá e... Irmão, saí para trabalhar 2 horas, 1h30 da tarde. Não é hora de homem sair de casa não, gente, para trabalhar não. E eu pensava assim, tá? Trabalhava 8 horas normal, gente. Saía de lá 10h30 da noite. Voltava para casa, dormia 2 horas da manhã, acordava 10 horas da manhã. Eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu gostava de vender, eu gostava de conversar com pessoas, apresentar produtos, até um dia que eu larguei tudo e falei assim, é isso que eu vou fazer. Tem momentos na vida que a gente não vai fazer o que gosta, por causa das circunstâncias. E o gostar de vender, olha só como é que Deus trabalha. Eu joguei bola os 7 anos da minha vida até os meus 17 anos. Eu fui goleiro de futsal, já disputei campeonato mineiro na minha idade, Jojuninho, não sei se vocês sabem o que é isso. Já disputei, já rodei aqui pelo time do LTC. Aí a gente jogava aqui na região e tal, e eu era goleiro. Eu não sabia chutar.
Eu tive que ir pro gol. Eu era ruim para chutar. Não sabia chutar, não fui jogar campo porque eu não sabia bater tiro de meta. Mas eu era um bom goleiro. Não sabia jogar com o pé. Só que Deus, o que é isso? Deus estava me treinando. Sendo goleiro, eu tinha visão inteira do campo. Então eu sabia estrategiar, eu sabia onde ficava cada ponto. Então hoje, liderar para mim é fácil, porque Deus já me ensinou a liderar lá embaixo. E eu aprendi muito rápido, tenho uma visão muito clara das coisas, sobre liderança, sobre posicionamento, porque Deus me trabalhou comigo. Depois eu fui trabalhar de corretor, virei motoboy. Você acha que eu gostava de ser motoboy, irmão? Trabalhar 12 horas por dia, me dá dinheiro, viu? É uma boa profissão, dá dinheiro. Não gostava, mas era o momento em que eu estava. Então, às vezes, nós vamos entender o seguinte: o momento que eu estou não é o dom que eu preciso exercer, mas é o momento que Deus está aqui comigo. Então, talvez você está vivendo um momento que não é o que você gosta de fazer, que não é o que você acha que você deveria estar fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: existe um momento na nossa vida que é assim mesmo, que você faz pela sua necessidade. Eu tinha que botar comida dentro de casa, o que eu tinha que fazer? O motoboy era dinheiro na hora. E assim a gente vai, né? Então, não despreze o dom que Deus colocou em você, porque um dia você vai usar, um dia você vai responder isso aí, um dia você vai viver o que Deus colocou na sua vida. Sabia de uma coisa? Isso era interessante. Deus acredita mais em nós do que nós mesmos. Deus enxerga tanto potencial em nós. Deus acredita tanto em vocês que vocês não têm noção, irmão. Deus usa as coisas loucas para confundir. Você vai falar assim, mas eu? É você. Essa loucura é você. É o menor da sua casa, é o mais prejudicado, é o mais perseguido. Deus acredita em você mais do que você mesmo. Por isso que você precisa estar colado em Deus. Por isso que você precisa estar vivendo dentro daquilo que Deus te chamou, porque você vai ver Deus te usando. Irmãos, e tem pessoa melhor para acreditar em nós do que Deus? Então, esse é um dilema da nossa vida. O que eu vou fazer? E todo o potencial que nós temos, irmãos, nós vamos aplicar isso aonde? No reino de Deus. O que está muito ligado ao que você vai fazer no reino de Deus. O que você vai fazer, esse dilema da sua vida, está muito ligado aonde Deus quer te usar no reino dele, não somente no mundo, não somente para ganhar dinheiro, mas no reino dele. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem liderança? Você tem compaixão? Você tem uma voz ativa? Você tem a habilidade para influenciar outros? Você sabe ensinar? Você consegue interceder? Você tem criatividade para comunicação, música, louvor, mídia, evangelismo? Faça uma pesquisa. Os maiores cantores do mundo aprenderam no coral da igreja. Tudo gente de dentro de igreja. Michael Jackson, família cristã, de dentro da igreja. Beyoncé, e dentre outros. Começa bem na igreja, aprenda na igreja, depois vão para o mundo se perder. Com nós não vai ser assim, amém, irmãos? O que nós vamos fazer, esse dilema da nossa vida, vai ser respondido em Deus e para Deus. Por quê? Porque nós somos criatura de Deus, criados para as boas obras que Deus preparou para nós antes que nós as praticarmos. Tem médico aqui? Médico cristão. Dentista cristão. Amém? Advogado cristão. Empreendedores cristãos. Professores cristãos, influenciadores cristãos, estudantes cristãos. O chamado não é um título. O nosso chamado não é um título. É um propósito para cumprir a vontade de Deus.
Ah, foi chamado para ser vendedor? Cumpra o propósito de Deus. Foi chamado para ser pastor? É para cumprir o propósito de Deus. Esquece o título, só cumpre o propósito de Deus. Como eu vou descobrir o que eu vou fazer? O que me move? Você já fez essa pergunta? O que faz o meu coração queimar? Aninha gosta de futebol, né, Aninha? Vai ser repórter ainda? Eita glória. Não vai ser fácil, mas mete a cara. Não vai ser fácil. Mete a cara. Vai fazer. Tem muito, mas você é diferente. E assim, o que faz seu coração queimar? O que te digna? O que te desperta? A paixão é a pista do propósito. Faça o que te move. A segunda pergunta que você responder é: o que eu faço bem? Você faz bem. Natan sabe cozinhar. Tô brincando. O que você faz bem? Pastor, faz fofoca. Não, isso não é. O que você faz bem? Aplica isso no reino de Deus. Aplica isso no que você vai fazer da vida. Mete a cara e vai. No começo não vai ser fácil, no começo você não vai ganhar dinheiro. Eu costumo dizer aqui para os jovens: vocês não vão ganhar dinheiro antes dos 40. Não vai ganhar dinheiro antes dos 40. Porque você vai sair da faculdade com 25, 30, ou da sua formatura ali, dependendo daquilo que você vai fazer, 31, 32, dos 25 aos 30. Você vai se especializar em alguma coisa até os seus 35. Você vai começar a entender alguma coisa. Nos seus 40 você vai ficar bom e começar a ser conhecido onde você estiver. Aí depois dos 40 você tem até os seus 60 para ficar rico. Aí dos 40 aos 60 é onde você vai ganhar dinheiro. É onde você vai construir aquilo que você trouxe a base. Então, irmãos, não queira ficar rico antes disso. Vai cair muito laço. Vai cair muito erro. Ah, eu quero ser influenciador. Vai viver a vida que os caras vivem, irmão. Vai pesquisar o que os caras faz. Ah, eu quero ser isso. Então vai pesquisar. Eu quero ser um juiz. Vai fazer o que o cara faz. Eu quero ser um bom advogado. Irmão, quero ser um bom professor. Mete a cara. Onde Deus te usa naturalmente? Você já parou para pensar? O quê? Onde Deus te usa naturalmente? Que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração, amém, irmãos? O Espírito Santo possa colocar no nosso coração o que nós vamos fazer, que Deus possa nos guiar, que Deus possa agir em nós, que Deus possa trazer discernimento, sabedoria. Isso é o que nós pedimos. Seu propósito não é um lugar, é uma jornada com Deus. Guarda isso. Você já escolheu quem é o seu Deus aqui atrás. Agora você vai viver uma jornada com Deus dentro do seu chamado. Seu chamado não é só o ministério, aquilo que você faz, mas é uma vida inteira para a glória de Jesus. Se é vendedor, para a glória de Jesus. Se é médico, se é dentista, repórter, mecânico, o que você for fazer, tem que ser para a glória de Jesus. E essa pergunta tem que ser respondida rápido. Rápido, irmão. Antes dos seus 25, 30 anos, você já tem que saber rápido o que você quer ser. E quando nós somos jovens, nós podemos tentar uma, duas vezes, três vezes. Depois disso, não tem mais jeito. Ah, pastor, tem como recomeçar depois dos 40? Tem, mas é mais difícil. Então responda isso rápido, vai, busque em Deus e fala assim: Deus, agora eu vou. Deu errado no começo, para. Começa de novo, faz outra coisa. Até você achar. Amém? Agora, terceiro ponto e último. Que hora que o culto acaba? Ah, então estou no tempo.
Terceiro e último ponto. Quem é o meu Deus? É um dilema que você tem que responder rápido. O que eu vou fazer da vida? É um dilema que você tem que responder rápido, porque isso vai determinar qual estilo de vida você vai viver. E outra, dependendo daquilo que você escolher, entenda que talvez você não vai ter dinheiro, você vai viver uma vida normal. Talvez você vai viver uma vida igual a maioria dos brasileiros. Tem um estudo, você já viu? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, antes de passar para o próximo ponto. Pesquisar aqui. Um minuto. Queria achar aqui a média salarial dos brasileiros. Não é essa pergunta que eu tinha que fazer. Ajuda aí para mim. Acho que eu achei aqui, ó. Não. Não tem essa pergunta, não. É a pergunta: qual que é a porcentagem de distribuição de renda ou de salário dos brasileiros? Ajuda a pesquisar aí. Tem uma tabela certinha. Não é essa pergunta. Achei aqui, ó. Achei. 46% dos brasileiros ganham até R$ 1.356. Olha só. 46% dos brasileiros ganham até R$ 1.356. E isso é de que ano? Até 2034. Aqui, a média. Isso. 20% dos brasileiros, olha só, nós temos quantos brasileiros? 213 milhões, né, mais ou menos. 20% dos brasileiros ganham entre 1.356 e 2034. 16% dos brasileiros ganham 2.034 a 3.990, que é a média. 9% dos brasileiros ganham de 3.390 a 6.700. 4% dos brasileiros ganham de 6.780 a 13.560 reais por mês. 1% dos brasileiros ganham de 13.560 a 33.900 reais. Olha só. Então, se você tiver um salário de 5 mil reais, você está entre 9% dos brasileiros. Assim, é muita, sabe assim? E às vezes a gente fica sonhando muito, mas talvez você tenha um salário de 5, 6 mil reais, que você fala assim, cara, eu tô entre os 9%. Você pode ganhar mais, amém, né, irmãos? Amém? Você deve ganhar mais. Mas, mas se sua esposa trabalha, seu marido e o marido trabalha, e vocês ganham juntos 5 mil reais, vocês estão vivendo igual a 9% dos brasileiros. E às vezes a gente fica nessa ganância de querer ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, e a gente acaba enrolando a unha. Algumas pessoas, aí a gente entende o seguinte: algumas pessoas vai ter uma vida um pouquinho mais fora da curva. Algumas pessoas vão ganhar um pouquinho mais, outros não. Então, dependente do que você for fazer, você tem que saber a média do salário que essa pessoa ganha.
Olha, então o que eu vou escolher para a vida, mesmo esse é o meu dom, esse é o meu chamado, eu vou ser feliz com isso aqui. E glória a Deus, eu vou aprender a administrar. Talvez eu vou ter que comprar carro financiado, eu vou ter que financiar viagem de férias, eu vou ter que financiar tudo na minha vida, mas é assim. Vou ter que economizar, vou ter que fazer investimento. Então, irmãos, esse dilema é muito importante. Porque se você decidiu que você vai ser professor ou professora, você não tem que reclamar do seu salário. É um salário mais baixo, que não deveria ser. Se você decidiu que você vai ser qualquer profissão, é aquele salário. E glória a Deus por isso. E ser feliz com isso. E saber que Deus vai abençoar e que Deus vai prosperar, porque é Deus que faz isso, amém? É Deus que prospera, é Deus que não deixa faltar nada, é Deus que cuida de nós. Então isso é muito importante. Definir o que você vai ser e não ficar brigando. Senhor, eu vou dar dízimo aqui de R$ 500 porque eu quero ganhar 5.000. Eu já vi gente fazendo isso, dava o dízimo antes, mas não tinha competência para ganhar 5.000. Deus vai dar 5.000? Não. O seu salário não é responsabilidade de Deus. Alguns irmãos brigam comigo quando eu falo isso, mas Deus não pode fazer milagre? Pode. Mas é competência. É competência. E competência a gente gera, a gente busca, a gente muda de vida e vai. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, se você tem o que comer, você tem o que vestir, bem, não queira muita coisa não. Não estou falando nós não devemos crescer, amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo que vocês entendam esse dilema do o quê de forma assim, embasada no reino de Deus, dentro dos seus dons, dentro daquilo que você foi chamado, que você é feliz. Seja feliz naquilo que você faz. Terceiro e último dilema. O que é isso? O que vocês acham que é? Com quem? Não, não é. É mais embaixo. O que vocês acham? Com quem eu vou viver? O Breno falou sobre solteirice e tocou um pouquinho no ponto do casamento. Agora eu vou falar direto com quem você vai casar, meu irmão, minha irmã. O quem é meu Deus? O que eu vou fazer? Se você casar com a pessoa errada, você quebrou os outros dois tudo. Você arrebentou com a sua vida. Você acabou com a sua história. Vamos lá? Provérbios capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Amós capítulo 3, versículo 3. Por acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmão, a escolha de um relacionamento pode acelerar ou pode parar a sua caminhada com Deus e com o seu propósito. Com quem eu vou me casar vai determinar certamente o que eu vou viver com Deus, o que eu vou viver na minha profissão. Porque se você casar com uma pessoa que não gosta de viajar e a sua profissão é de viagem, o que vai dar na vida? Se você casar com alguém que não ama a Deus, você vai ter problema, irmão. Se você casar com um ímpio, com uma ímpia, você vai ter problema. Lembra de Sansão? Sansão era forte no corpo, porém fraco na sua escolha. Tinha o dom de Deus, a unção de Deus sobre ele, mas apaixonou pela pessoa errada. Apaixonou por Dalila. Por falar nisso, Dalila, vocês sabem que é o maior nome da Bíblia, né? Vocês sabem disso? Hã? O maior nome da Bíblia. Dalila. O Breno gosta dessa piada, o Breno até balançou a cabeça. O maior nome da Bíblia é Dalila. Essa foi triste, né? Mas vocês gostaram. Sansão errou na sua escolha. Sansão casou com a pessoa errada. Sansão
se envolveu pela carne. Ele escolhia pelo olho e não pelo Espírito de Deus. Eu vi uma mulher, eu quero ela. Eu vi um homem, eu quero ele. É o homem de Deus, é o varão que Deus mandou para mim. Sabe, irmãos? Vocês não devem ignorar os conselhos de alguém. Os pais dele tentou alertar, esse não é o nosso povo, essa mulher não é do nosso povo, ele não ouviu. Ele insistia em quem o afastava de Deus. Essa pessoa que você vai escolher não pode te afastar de Deus, não pode te afastar dos propósitos de Deus. Por isso que um crente não pode casar com um ímpio nunca. Pastor, mas na igreja não tem hora. Nós temos 10 mil crentes, não é possível que a sua paroa, o seu varão não está em algum lugar dessa cidade, do mundo. Não case errado, não case pelas emoções, não case de qualquer jeito, escolha certo, irmão. Faz corte, eu sou a favor da corte, viu? Conheça a pessoa primeiro, anda com ela 3 meses para saber como que trata o pai, como que trata a mãe, porque é o jeito que vai tratar você depois de casar. É o jeito que vai tratar você depois de casar, e não muda não, irmão. Tá casado há quanto tempo, Breno? 1 ano e 4 meses. Quanto que você já mudou da Amanda? Eu quase nada. Eu tô casado com a Sayonara, vou fazer 20 anos no ano que vem. 20 anos casado. Sabe quanto que eu mudei da Sayonara? Nada. Sabe quanto que ela mudou de mim? Nada. Ninguém muda, irmão, por cultura. Não estou falando de pecado, amém, irmãos? Pecado tem que ser retirado da vida. Mas se a pessoa é dura, torrona, Deus vai mudando um pouquinho, Deus vai fazendo. Mas a cultura é difícil de mudar. É difícil. Ninguém muda por causa dos outros. Então eu quero incentivar vocês, irmãos, a escolher bem. Escolhe, mas escolhe mesmo. Escolhe, pesquisa, vê como que trata. Não é porque é o primeiro que apareceu, é o primeiro que você vai sair casando. Olha bem, vê se é responsável, vê se é responsável, vê se ela é responsável, vê se gosta de Deus, se ama a Deus. Essa pessoa que você vai escolher, ela precisa amar mais a Deus do que você. Ela tem que brigar com você por causa de Deus, porque senão você está enrolado. Vai dar ruim. Eu não sei se o Breno falou, eu ouvi a pregação, mas casamento é uma vez só. Não existe 2 casamentos na Bíblia, não sei por causa de adultério ou por causa de morte. Ah, pastor, não gostei. Depois que nós casou, não deu certo. Até separar, você pode. Isso é o que eu penso, tá? Mas segundo casamento, é um risco completo. É completo. Então, irmão, irmãs, cuida muito bem dessa escolha. Cuida. Se a pessoa que você escolheu quiser viver um padrão que você não consegue dar para ela, já sai fora. Já sai fora. Você não vai dar conta de sustentar. Ah, eu tô namorando, é gastadeira. Se não aprender a não gastar, se o homem não aprender, porque tem muito homem que é gastador também, né, irmão? Tem muito homem também que não tem controle. É gastador, é gastadeira. Eu não tenho condição. Sabe? Não estraga a sua vida, não. Quantos casamentos eu já vi? Nós somos 20 anos casados, tem 20 anos de igreja. Quantos casamentos que eu já vi que deu errado? Eu conheci um cara, o cara era um pastorzão, irmão. Pastorzão. Gostava, era líder de jovens, pregava, fazia. Casou com a mulher errada. Não tem um casamento ruim, hein? A mulher dele ama ele ama a mulher, tem filhos. O casamento é uma bênção, mas a mulher não gostava de ir para a igreja. O que aconteceu?
ele enterrou o chamado dele. Porque agora ele tem que cuidar da família. Porque agora a esposa não deixa ir para a igreja mais cuidar de jovens na época. Não deixa mais envolver em liderança, porque tem reunião para fazer. Essa pessoa que você vai casar tem o mesmo propósito que o seu? Quer viver as mesmas coisas que você? É isso que você precisa entender. Lembra de um casamento de Deus, Ruth e Boaz? Ruth, uma jovem viúva, Boaz, um homem íntegro. Neles nada era superficial. Eles eram fiéis a Deus, tinham um bom caráter, tinham um propósito em diante de Deus. Lembra de Isaac e Rebeca? Um relacionamento guiado por Deus. Um casamento que nasceu debaixo de oração, direção, confirmação, cuidado, discernimento. Eu e a pastora Sarara, nós fizemos corte durante 3 meses. Aqui nós não obrigamos, mas eu aconselho. Não sei se o Breno aconselha. O Breno fez corte também, Breno? É a melhor coisa. Eu fui conhecer meu sogro, minha sogra, sem dar um beijo na Sayonara. Nós ficamos 3 meses orando, não pegava na mão e dizíamos que éramos namorados. Saía lá do Bela Vista, quem sabe onde é Bela Vista? De Pascoal, e descia aqui no Francisco Salles, aqui, ó, Lino Glória, todo sábado. No meio de semana a gente encontrava na igreja, nos cultos. Saía do culto, levava ela lá, a gente comia alguma coisa. Isso quando ia pro Robin, quando o lanche era R$ 2,99, você nem sabe disso. X-tudinho R$ 2,99. Vocês não têm nem noção do que era isso. E do bom, o X-tudo normal, você lembra disso, né? R$ 2,99. Comíamos X-tudinho no Robin, descia, levava em casa, depois subia a pé, isso aqui tudo. Tudo. Nem um beijinho, irmão. Nada. Mas conhecia a família. Ali, ela foi lá em casa. Primeiro dia, ela foi em casa, a gente fez frango com quiabo. Ela me conheceu. Quando ela foi na minha casa a primeira vez, vocês já viram a casa que eu morava, irmão. A gente morava de favor numa casa de adobo. Sabe que casa de adobo? E esse tijolo antigo, que era telhado. As janelas da minha casa eram de madeira, de travela. Você encostava e fechava. 2 quartinhos pequenos, uma salinha pequena, o chão era vermelhão. A Sonara foi lá, conhecer quem que eu era. E se não tá bom, sai fora. Mas via que tinha propósito. Via que o Senhor ia cuidar. Você não deve ter vergonha do que você é. Se a pessoa te escolher por aquilo que você mostra não ser, você vai ter problema. Se você tem vergonha da sua família e mostrar alguém para sua família, você vai ter problema. No relacionamento tem que ser aberto. A pessoa tem que saber com quem vai lidar, com quem vai se relacionar. Ah, minha família é complicada. No meu caso, meu pai é alcoólatra. Não tem problema, irmão. É essa família que você vai entrar. Você quer? Escolha bem quem vai ser o parceiro da sua vida, a parceira da sua vida. Porque você pode ter muito problema. Sabe qual que é o grande problema? É que nós entramos em relacionamentos por causa de carência. Carência não é um sinal de amor. É sinal de cura que ainda não chegou. Você não vai namorar porque você está carente. Você não vai namorar porque você está se sentindo sozinho. Porque as pessoas carentes aceitam menos do que merecem. É ou não é? Quando a gente está carente, a gente sempre vai aceitar menos do que a gente merece. Quando a gente está carente, a gente confunde atenção com amor. Está me dando atenção, me ama. Não, só está sendo gente boa. Só está tranquilo com você. Confunde emoção com propósito na carência. E na carência, nós nos tornamos dependentes emocionais. Somos totalmente dependentes emocionais. Quem entra machucado
dificilmente não sai ileso. Quem entra machucado em um relacionamento vai sair mais lesionado do que entrou. Outra coisa que a gente precisa entender, irmão, isso aqui é fundamental. Jovens procuram aparência, status e emoção. Muitos querem alguém bonito, estiloso, viral, desejado, mas não percebe que beleza passa, que o corpo muda, que a fama acaba, que a emoção oscila, e o que permanece é o caráter, o temor, o propósito, a maturidade, o compromisso e a fé. Sabe o que eu gosto de dizer muito? E aqui eu estou aproveitando que está gravando, depois nós faz um corte. Tem vezes que Deus faz milagre. Tem vezes que não. Por que eu estou querendo dizer isso? É que às vezes a gente quer casar com alguém de aparência maravilhosa, capa de revista. Só que eu não sou uma capa de revista. Já vi casa assim, fala assim, cara, Deus foi caprichoso com aquela irmã, ou Deus foi caprichoso com aquele irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Procure pessoa do seu nível. Como você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você não é capa de revista, não queira uma capa de revista para você. Estou sendo muito franco e sincero aqui ou não? Eu não sou capa de revista. Sayonara também não é capa de revista, mas ela é linda para mim. Amém? Vou falar de mim, para não falar de vocês. Entende? Às vezes a gente quer, cara, aquela mulher, aquele sonho, aquele homem, bombadão, daquele jeitão. Cara, você nem. Olha lá, olha lá. Você nem academia você caça. Como é que você vai querer um bombadão? E eu tenho certeza que o dia que você for pro seu nível, aí talvez você consiga. Irmãos, olha lá, o bombadão até começou a andar aí, ó. Não podia perder essa, não, Richard. Ô, irmão, faça uma pra mim aqui, ó. Aproveita. Enche pra me falar mais uma hora, que o assunto agora é complicado. Gelado, fazer favor. Como estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui, irmãos? Sabe, às vezes você pode estar certo, mas às vezes você quer achar alguém rico. Irmão, todos os relacionamentos que eu vi que um pobre casou com um rico, o rico era abusador do pobre. Não todos, porque eu vou ser mentiroso aqui, tá? A família era contra. A família tinha problema com a menina que era pobre e quis casar com um homem que era rico. Tiveram que enfrentar esse problema. Eu conheci um caso de uma menina que engravidou de um rapaz que era rico, casou com ele, mas não deu conta, divorciou, tá com uma filha, e por causa de briga da família, por ela ser pobre, isso, irmão, não estou falando que você não vai encontrar um rico legal, ou um pobre legal. Eu estou falando que o seguinte, que não é esse o interesse. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ache uma pessoa, cara, o dia que você for para achar uma pessoa do seu nível, irmão, você vai ser o homem mais feliz da terra, a mulher mais feliz da terra. Crescer junto, caminhar junto, sabe? E deixa Deus fazer isso. Outra coisa que você precisa, antes de você querer arrumar alguém, se amar. Amar você. Amar o propósito de Deus na sua vida. Uma coisa que você precisa responder antes de começar a namorar. Essa pessoa me aproxima ou me afasta de Deus? É uma resposta. Se te afasta de Deus, sai fora. Imagina depois do casamento. Que nhaca. Que coisa ruim.
Essa pessoa respeita o meu propósito? Alguém que Deus te deu nunca vai minimizar o que Deus tem para fazer na sua vida. Temos fé na mesma direção? Não basta os dois crer. Os dois precisam crer igual, caminhar junto. Eu quero ter 10 filhos, minha esposa quer ter 2. Vai ter problema, irmão. Alguém vai ser frustrado. Algumas coisas dá para conversar. Vamos ter 5, então. Vamos trazer o equilíbrio. Porque também a gente tem que tomar cuidado para não ser só do meu jeito. Tem que ser dos dois jeitos, das duas formas, dos dois. Nós estamos construindo o futuro ou só vivendo o momento? Relacionamento saudável não é sobre química, é sobre propósito. É sobre propósito. Essa pessoa tem o caráter de Cristo? Você tem que perguntar isso. Agora, uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Eu sou a pessoa que eu queria casar? Porque com quem eu vou passar o resto da minha vida? Essa pergunta é uma pergunta que nos leva a pensar, e é de fato na vida, é o seguinte: nós merecemos o que nós temos. Nós merecemos o que nós temos. Não estou entendendo o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite. Um homem de Deus, com certeza casará com uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, com certeza casará com um homem de Deus. Está nas histórias. Está na nossa igreja. Está ao nosso redor. Está aos nossos olhos. Você guarda isso no seu coração. Fala assim comigo: eu mereço o que eu tenho. Se eu for de Deus, eu vou ter um homem e uma mulher de Deus para mim. Amém? Então é isso que você precisa entender. Irmãos, decida com quem você vai casar. Olha, com muita cautela. E não é questão de tempo, não, tá, gente? Eu namorei, noivei e casei com 1 ano. Comecei a namorar em outubro, num feriado do dia 12, 13 de outubro, nós fizemos um acampamento e ali comecei a flertar com a Sayonara. Uma semana depois, a gente estava orando. 1 ano depois, no dia 11 de novembro de 2006, a gente estava casando. Não é que tempo. E quando eu saí desse acampamento, eu arrumei emprego na TRW. E o meu primeiro salário eu tinha dedicado a Deus. Tinha feito um voto com Deus. E a Sayonara a gente já trabalhava. Eu começando a namorar com ela sem dinheiro, você imagina? O primeiro mês quem pagou meu sanduíche tudo foi a Sayonara. Ela que pagou para mim. Falou assim: ó, eu fiz um propósito com Deus. Se você não quiser sair, a gente não sai, vai para sua casa. Mas eu não tenho dinheiro. Meu salário inteiro é para Deus. Então eu trabalhei 1 mês, dei o salário inteiro para Deus. E depois ainda fiquei 1 mês ainda para receber o meu salário. E a Sayonara bancou. Aí eu falei assim: é com essa mesmo que eu tenho que casar. Brincadeiras à parte. Depois, hoje a gente é tudo junto, né? Mas depois eu fiz questão de pagar depois para ela. Não tinha o meu e o dela, era nosso. Foi muito rápido. Então não é questão de tempo. É questão de decisão, direcionamento e atitude. Não estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Escolha a pessoa certa, amém, irmãos? É isso. Quem é o seu Deus? Se Jesus for o seu Senhor, Ele será o seu guia. O que você vai fazer da sua vida? Você não é um acidente. Deus te criou para algo grande.
Deus te criou com um propósito. Com quem você vai passar a sua vida? Caminhe com quem te aproxima do propósito e não com quem te afasta de Deus. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. São 3 dilemas importantes ou não? Muito importante. Muito importante. E todos nós devemos responder, não só jovens, mas todo homem e mulher deve responder esse dilema. E viver de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, Pai, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por essa palavra. Que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui nessa noite, a serem guiados e direcionados por Ti. Que eles possam responder essas 3 perguntas na vida dele com clareza, com discernimento e com ousadia. Quem é o nosso Deus? O que eu vou fazer da minha vida? E com quem eu vou me casar? Com quem eu vou viver tudo que eu escolhi aqui? Que o Senhor possa nos dar clareza e discernimento, para que possamos andar de acordo com a sua vontade, de acordo com o teu querer. Abençoa os meus irmãos nas suas escolhas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Espero que você tenha pegado todas essas dicas, esses conselhos. Depois assista, na quarta-feira vai sair esse vídeo aqui dessa ministração. Assiste de novo. Guarda essa palavra no seu coração, porque tenho certeza que quando você tiver que tomar uma dessas decisões aqui, você vai lembrar do pastor Flávio falando sobre isso. Por favor, que o Senhor possa te guiar e te iluminar em cada uma dessas decisões. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um de vocês. Que a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus. E vem.